Fala, investidores, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar um rapaz aqui que sempre comenta nas nossas caixinhas. Então esse vídeo vai ser um oferecimento a ele, beleza? Ele fez uma pergunta aqui que eu acho que vai complementar e vai servir para todos nós aqui. Eu vou usar ele como um tema para te explicar como montar uma carteira focada em valorização, tá? Eu ia responder esse cara aqui no Instagram, só que o problema é que aqui no Instagram não dá para mim abordar todo o conteúdo de como montar uma carteira focado em valorização. Então eu vou fazer o vídeo no YouTube, que é justamente para isso que o YouTube serve, fazer vídeos mais longos com a didática melhor, para te ensinar um conteúdo mais complexo, e você vai sair daqui sabendo como montar a sua carteira focada em valorização de cotas, em multiplicação de capital, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O livro não gravou, cara. Que celular bosta é esse? Bloquear, para de gravar a tela. Tô com uma raiva, bicho. Bom, primeiro vamos contextualizar o que é uma carteira focada em valorização de cotas, em valorização de capital, em multiplicação de patrimônio, né? A gente cria uma carteira diversificada justamente para criar uma carteira que corre menos risco que o Bovespa. Se você olhar a volatilidade de um ativo, ou seja, o risco que ela corre de subir e de descer no decorrer da sua vida como investidor, você vai ver que tem diferença entre investimentos mais arriscados e investimentos menos arriscados. Como sempre eu digo, existe um triângulo dos investimentos. E nesse triângulo dos investimentos a gente tem o seguinte caso: a gente nunca vai conseguir as três pontas do triângulo, né? Um é liquidez, a outra ponta é risco e a outra ponta é rentabilidade. Ou seja, a gente quer uma carteira que tenha um pouquinho de risco, que seja focada em rentabilidade e tenha liquidez também na parte do nosso capital. Por isso que a gente divide a nossa carteira em vários pontos, né? E explicar aqui o modelo de alocação de carteira ideal, que no nosso caso a gente utiliza o Kraken, é muito complexo de falar isso em apenas um vídeo aí de 10, 15 minutos. Porém, o que eu quero que você entenda nesse triângulo dos investimentos agora, para a gente dar continuidade ao vídeo. Não tem como você estar em todas as pontas ao mesmo tempo, e para você focar em rentabilidade, ou seja, multiplicar o seu capital inúmeras vezes, você vai precisar correr mais risco, tá? Então, o primeiro ponto para quem quer criar carteira focada em valorização de capital, focada em multiplicação de patrimônio, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: a sua carteira vai ter mais risco, vai ter mais volatilidade do que as outras, tá? E o que eu quero dizer com isso? Você não pode ser um investidor mão de alface, aquele que quando cai 10% a ação já está vendendo desesperado e com medo. Não tem como você ser um cara que foca multiplicação de capital em um curto espaço de tempo dentro da bolsa de valores e seja um cara fraco psicologicamente, né? Investir em empresas de risco é muito difícil, é muito mais difícil do que investir em empresas perenes, né? Beleza, então sabendo desse primeiro ponto, que você vai correr muito mais risco do que o normal, é justo que você tenha uma rentabilidade mais alta também. Isso vai acontecer sempre? Nem sempre. Como o risco é muito alto, às vezes você vai escolher 10 empresas ali que teriam uma rentabilidade maior por estar correndo maior risco, e as 10 vão ser erradas, vão falir, vão desvalorizar. Então não necessariamente por correr mais risco você vai ter mais rentabilidade. É lógico que para ter mais rentabilidade você necessariamente precisa correr mais risco, tá? Mas nem sempre você vai acertar. E isso que é o difícil de multiplicar o capital na bolsa, investindo apenas em ações ou apenas em fundos imobiliários, não diversificando seu patrimônio, tá? Então fica comigo aqui até o final, que eu vou te ensinar algumas dicas para você escolher empresas com menos chances de errar, né? Entre 10 empresas que você escolher, talvez acerte 3, 4, né? Eu vou te ensinar um método para você melhorar o seu stock picking quando se fala de ações de crescimento, beleza? Para quem tem rinite como eu, vai aí a indicação: budesonida nasal, é um sorinho que você bate, tá? Você vai fazer 2 sprays a cada 6 horas em cada narina, beleza? Não fique como eu, negligenciando. Afinal, em toda casa de ferreiro, espeta de pau. Mentira, isso é só boato, tá? Mas eu vou comprar o Noex hoje. Então, beleza, agora vamos pro próximo passo. O segundo passo é: para você ter mais rentabilidade, você tem que focar naquelas ações que estão em crescimento. Para focar em ações de crescimento, de valorização de patrimônio, você tem que olhar aquelas ações que são mais pequenininhas. Concorda comigo? Se a gente pegar aqui, por exemplo, Petrobras, tá? Vamos abrir aqui no Status Invest a Petrobras. A Petrobras é uma empresa muito grande da Bolsa Brasileira. Se você dá uma olhada aqui no Ibov, ela compõe 7,4% do Ibov, ou seja, é uma empresa gigantesca. Só a liquidez média diária dela é de 2 bilhões. Então só o papel em negociação todos os dias de compra e venda é 2 bilhões de movimentação. Se você olhar aqui o patrimônio líquido, é exorbitante, né? O valor de mercado dela é de 461 bi.
trilhões. Então pensa comigo, para essa empresa se multiplicar vezes 2, ou seja, o seu patrimônio que você aportou multiplicar vezes 2, né? Aportou 100, que era 200, 100% de valorização, ela precisa passar de 461 bi para 920 bi. E isso é muito difícil, né? Multiplicar um número que já é muito grande é muito difícil. A gente pegar uma empresa, por exemplo, a Amazon tem um valor de mercado de 1 trilhão, milhão. Qual que é a possibilidade da Amazon multiplicar vezes 2 seu patrimônio? Existe essa chance? Existe sim. Só que é muito menos provável algo que vale 1 trilhão passar a valer 2 do que algo que vale 1 milhão passar a valer 2, porque é muito mais fácil você multiplicar algo que é pequeno, né? Você já viu quando você começa a fazer seus dividendos cair na conta? Você começa recebendo 5. No próximo mês, você consegue aportar mais um pouquinho e recebe mais 5. Então, no primeiro mês é 5, no segundo é 10. Você aumentou seus dividendos 100%. Só que quando seu dividendo for 10 mil reais, para multiplicar para 20 mil reais é mais difícil um pouco, né? Vai demorar mais tempo. Então, o segundo ponto é, se você quer multiplicar seu patrimônio investindo em ações da Bolsa de Valores, principalmente aqui no Brasil, você tem que escolher ações pequenas, que são o que a gente chama de small caps ou startups. São as empresas que estão começando, que fizeram IPO agora, que ainda não tem muita participação no Ibov, que está muito pequenininho o valor de mercado e que ela tem uma chance, um crescimento aí já estabelecido. Vou te mostrar isso passo a passo, fica comigo até o final. Agora que você já sabe que o seu foco então tem que ser ações pequenas, você tem que saber quanto do seu patrimônio você vai colocar nela. Porque imagina só, você pega todo o seu patrimônio e vai colocar tudo em ação de alto risco, isso vai acabar com o seu patrimônio, porque 80% dessas empresas vão falir, então você vai perder 80% do seu patrimônio? Não, você tem que ter uma carteira bem estruturada e um pedacinho da sua carteira investido nessas ações com um cunho convexo, né, o que a gente chama de investimento convexo, ou seja, tem um limite para perda, mas o ganho é exponencial, como por exemplo eu falo sobre o Bitcoin, né? A gente separa um pedacinho da nossa carteira para ele, de 1 a 5%, porque se a gente perder tudo, o Bitcoin valer 0, você vai perder lá o seu 1% do capital total, mas se ele multiplicar 200 mil por cento, o seu 1% vai multiplicar inúmeras vezes e ele vai equivaler praticamente 99% da sua carteira. Ou seja, você pega um investimento que tem uma capacidade de perda muito pequena, mas capacidade de ganho muito alta. E isso que eu acabei de falar é exemplificado aqui por essa imagem. Você já deve conhecer essa imagem, né? Convexo é aquela que a gente tem um limite de perda, que no caso seria 0, né? Nosso patrimônio chegar a 0, mas o limite de ganho é inexistente, ou seja, não tem limite para uma empresa se multiplicar, ela pode continuar se multiplicando eternamente. E o investimento côncavo é aquele que a gente quer fugir. Por exemplo, empresas que já estão em recuperação judicial, empresas que já se desvalorizaram a 90%, 95%, 98%, porque aí nesse caso, normalmente o limite de ganho existe, né? Mas o máximo que vai acontecer é essa empresa voltar a valer o que ela valia, mas você corre iminente risco dele chegar a 0. Por exemplo, o IBR, IRB, né? Essas são empresas que eu classifico como investimento côncavo. A chance de ganho tem um limite, mas a chance de perda é de se tornar 0 irreversivelmente, né? Já o investimento convexo é justamente o contrário, beleza? Então qual que é o terceiro passo aqui? Fazer um filtro. Por quê? Isso aqui que é a beleza do negócio. Quando você começa a aprender os indicativos, começa a entender o que cada um significa, você começa a ter a possibilidade de fazer filtros. E cara, com filtros você vai parar de precisar analisar 500 empresas e vai passar a analisar 10, 20, 30 no máximo. E aí você vai ter mais assertividade, porque você vai tirar as maçãs podres. Você vai pegar todos aqueles jogadores ruins do seu time de futebol e vai deixar ele de reserva. Não vai nem olhar ele, né? Então, como que a gente vai fazer um filtro para procurar essas empresas pequenas? E por que eu falo de empresas pequenas? Eu vou até te provar isso com um gráfico aqui. Olha só, vamos pegar aqui o gráfico do Ibovespa, tá? Para ficar bem claro para você o quanto que empresas grandes elas têm menor potencial de crescimento, mas elas continuam crescendo todos os anos um pouquinho. E como que as empresas pequenas, small caps, as startups, elas dão um tiro, né? Um boom, cresce demais, mas quando elas passam por alguma crise, ela não é tão forte quanto as empresas perenes. Ela não é tão forte como aquela empresa grande que vale 1 trilhão. Então, se ela passa por uma crise, ela cai muito também. Então, ela tem muita volatilidade, ela sobe e desce muito. Olha só o Ibovespa. Durante aqui alguns meses, desde ali por volta de abril, onde ela bateu o máximo ali de 120 mil pontos esse ano, ela chegou a cair até 20%, 21%, tá? Agora ela já se recuperou e desde março para cá ela caiu só 6%. Mas se a gente pegar desde o início do ano, ela já se valorizou 9,52%, beleza? Agora se eu pegar o ETF Small 11,
que junta todas as empresas que são small caps, consideradas small caps, né, as melhores small caps dentro do mesmo ETF, dentro da mesma cesta, você também consegue avaliar a valorização e desvalorização desse ativo. Se a gente pegar nesse último ano, olha só, enquanto o Ibovespa valorizou 9%, ela não valorizou ainda, ela está negativa 0,87%. E desde abril, se a gente pegar lá mais ou menos a mesma data, né, e puxar até a mesma data que a gente puxou lá do Ibovespa, você vai ver que o Small 11 caiu aí 27%, ou seja, ela caiu 7% a mais do que o Ibovespa, tá? Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, o máximo de tempo que o Ibovespa existe e o máximo de tempo que o Small 11 existe, e pegar o Ibovespa, desde a sua existência até hoje, ele valorizou em 178%. Se a gente pegar o Small 11, desde seu início até hoje, ele valorizou 377%. E isso aqui é a prova de que investimentos mais arriscados, normalmente eles dão maior retorno, né? E é justamente isso que o Small 11 vai fazer na sua carteira. Se você escolher o Small 11, você está escolhendo uma cesta de empresas menores e mais arriscadas. Porém, você pode também fazer o estoque pick dessas empresas, ou seja, pegar aquela cesta de 100 small caps, escolher as 10 melhores, e é isso que eu vou te ensinar agora, beleza? Galera, não sei se você percebeu, mas olha aqui no cantinho aqui do computador, 3 graus, isso porque tá ensolarado, 3 graus, por isso que eu tô aqui com essa rinite velha lascada. Então vamos lá, a gente vai selecionar aqui através desse filtro que eu vou te ensinar. Você pode adaptar esses indicativos aqui que a gente vai utilizar, esses números que eu vou utilizar, tá? Isso é considerando o meu perfil de investidor. Então a gente vai criar aqui esse filtro, acompanhe ele direitinho pra você entender o que a gente está fazendo, tá? Você vai abrir lá o Status Invest, vai clicar aqui na lupinha de pesquisar, em busca avançada, clique em ações, tá? Aqui a gente vai ter todos os indicativos que a gente possa selecionar. E o que a gente precisa de uma empresa de crescimento? A gente não precisa de dividendos, né? A empresa de crescimento, ela é de crescimento justamente por conta disso, ela não distribui seus lucros. Ela pega todos os lucros que ela faz e investe nela mesma para ela continuar crescendo, tá? Então a gente não vai focar aqui em dividendos, a gente não vai selecionar nada de dividendos aqui. PL, o preço sobre lucro, a gente tem que dar uma selecionada, porque a gente não quer uma empresa que tem um PL negativo, né? Um PL, por exemplo, menor do que 2, 3 já é um PL meio duvidoso. A gente vai colocar aqui um PL de 3, tá? E também não pode ser uma empresa que está com PL de 100, de 50, a gente quer empresas as melhorzinhas, né? Então a gente vai diminuir esse PL aqui até um PL de, vamos lá, 30 de PL, tá? O P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, ele também não pode ser tão baixo, né? A empresa tem que ter pelo menos um mínimo ali de valor, né? Ela precisa ter um PVP pelo menos ali maior do que 0,3, 0,2, tá? Isso depende do seu critério de avaliação, mas eu vou colocar aqui que uma empresa deveria, para entrar nesse filtro mesmo, ter um PVP maior, pelo menos maior do que 0,4 e menor do que 10, porque também não quero comprar uma empresa cara demais, tá? Vou colocar aqui menor do que 10. Eu não vou selecionar nenhum indicativo de eficiência aqui por enquanto, porque depois a gente pode fazer esse filtro na planilha que vai sair, tá? A gente não precisa selecionar aqui, porque senão a gente vai focar muito em poucas empresas, talvez que já tenham desenvolvido um pouco, tá? O que a gente vai focar aqui é justamente a etimologia da palavra, empresa de crescimento. Qual é o indicativo que indica crescimento? São os CAGRs, né? Tem o CAGR de lucro e o CAGR de receita. A gente vai focar em CAGR de receita. Por quê, Léo? Porque nem sempre as empresas que estão crescendo, elas têm lucro. Normalmente elas podem utilizar os lucros das operações dela, ou seja, pode usar o lucro operacional para poder adquirir mais cliente, ou seja, gasta todo o seu lucro com o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Isso faz com que, apesar de aumentar a receita, não aumente o lucro. E isso existe até uma curva, né? As empresas startups, elas vivenciam um momento em que ela não dá lucro nenhum até passar pelo ponto de break-even. Esse ponto é quando ela decide parar de gastar dinheiro adquirindo cliente, porque esse cliente já vai vir pela fama da empresa e ela vai passar a produzir lucro depois desse break-even, tá? Então, no começo é normal que essas empresas pequenas não deem lucro. Então a gente vai selecionar aqui apenas CAGR de receita. Vamos colocar um CAGR de receita razoável aqui, tá? Um CAGR de receita acima de 15. Então, o que a gente está falando aqui? Que todo ano as empresas que a gente quer tem que estar crescendo pelo menos 15%. O CAGR é um indicativo anual, apesar de estar aqui nos últimos 5 anos, ele pega os últimos 5 anos e faz a média do crescimento anual. Então esse crescimento ele é anualizado, beleza? Depois que você selecionou tudo isso aqui, é só clicar em buscar e depois que você clicou buscar é só fazer o download da planilha. Agora que você tem essa planilha aqui, dá para você ver todas as empresas que teoricamente passam no seu filtro, que ela é, por exemplo, uma small cap, ou pelo menos está se comportando como uma small cap porque está crescendo muito. Às vezes você vai ver uma empresa grande
como por exemplo o Marfrig, Taesa, algumas outras empresas que já são consolidadas, continuam crescendo, né? Uma empresa de crescidendos, ela consegue pagar dividendos e mesmo assim crescer demais. Essas empresas são espetaculares, né? Nem sempre você vai encontrar empresas assim. Normalmente você vai encontrar aquelas empresas startups ou small caps puras, que realmente não dão lucro, não pagam dividendos. Mas tudo bem, essa planilha aqui, ela vai te ajudar a selecionar melhor as ações. Então eu vou deixar agora o editor dar uma acelerada aí no vídeo, que eu vou limpar essa planilha aqui para as informações que a gente realmente precisa. Beleza, eu já limpei a planilha aqui, inclusive se vocês quiserem é só deixar no comentário aí que eu disponibilizo essa planilha. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar através de um filtro, é só você selecionar aqui, clicar em filtro, que você vai conseguir adicionar um filtro aí e manipular essas empresas, tá? Lembrando que todas essas empresas aqui seguem os nossos critérios. Tem um PL aí entre 3 e 30, tem um PVP maior do que 1 e menor do que 10. Eu separei aqui para ter uma margem líquida também bem positiva. Tem uma dívida, eu coloquei aqui também o filtro de dívida líquida para você saber se essa empresa ela deve muito ou não. Tem o ROI, tem o CAGR de receita e tem o CAGR de lucro e a liquidez média diária, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é excluir as empresas que têm uma baixa liquidez média diária. Por quê? Porque essas empresas que têm baixa liquidez, talvez pode te dar algum problema na hora de você vender essa empresa. A gente não quer esse tipo de problema, a gente quer empresas que têm potencial de multiplicação, mas uma empresa que você pode comprar e vender a hora que você quiser. Beleza? Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no filtro, vai selecionar do menor para o maior e vai excluir todas as empresas aqui que você acredita que está com a liquidez média diária baixa. E eu gosto de empresas aí que tem pelo menos 400 mil de liquidez média diária. Então, ó, 29 empresas aqui a gente vai excluir, beleza? Depois disso a gente pode selecionar aqui o CAGR de receita do maior para o menor. Você vai ver aí as que estão mais crescendo anualmente, ó. A Prio, que é a PetroRio, está crescendo muito. A Agro, a Localiza, a Locamérica, a Unip, B3SA está crescendo muito, Enaut, a Lupe, a Tasa, né? A Taurus, Vale. E aqui agora você pode começar, por exemplo, a Vale, ela não é uma empresa startup. Você sabe disso aqui pelo valor de mercado. Ela tem 323 bi de valor de mercado. Mas ela está se comportando como uma empresa de crescimento. Por quê? Ela está com PL baixo, ela está com PVP baixo, ela está com CAGR de receita alto e também tem CAGR de lucro alto. Então é uma empresa que talvez seja interessante você comprar para multiplicar seu capital. Lembrando que aqui a gente está falando sobre empresas de multiplicação de capital. A Taesa, como sempre, nunca decepciona, está aqui também, tá? E agora que você já tem essa planilha, é só você analisar essas empresas aqui. Pelo menos você vai ter mais assertividade para escolher suas empresas. Você vai precisar avaliar 500 empresas, tá? Você pode começar a avaliar essas e ver quais que são as que mais encaixam no seu perfil de investidor. Beleza? E o objetivo do vídeo era esse, facilitar para você que quer multiplicar o seu capital a escolher suas ações. Lembrando que, presta atenção, isso aqui é muito importante. Lembra que a alocação do Kraken da nossa metodologia de investimento é 25% em ações brasileiras. E desse 25%, você vai tirar uma parte bem pequena, por exemplo, 5 a 10%, para investir nesse tipo de empresa. Ou seja, se você tem um patrimônio aí de 10 mil reais, presta atenção, se você tem um patrimônio aí de 10 mil reais, 25% disso aqui tem que ser em ações, né? Ou seja, você vai investir aí 2.500 em ações. Desses 2.500, você tem que dividir ali para ter mais empresas do setor perene e menos empresas desse setor mais arriscado, né? Desse setor de desenvolvimento, empresas de crescimento. E aí, dependendo do seu perfil de investidor, você pode ter mais ou menos empresas de crescimento. Eu gosto de deixar uma relação de 80 para 20, de 90 para 10, dependendo do momento macroeconômico, tá? Lembra que a Bolsa de Valores é um jogo de quem permanece mais tempo vivo e não de quem multiplica mais seu capital, né? Você não adianta nada você multiplicar 100% seu capital esse ano, ano que vem, mais 5 anos seguidos e depois você perde 80% do seu patrimônio. Não vai adiantar nada, o cara que tá ganhando 5, 6, 10% ao ano, muito menos do que você, vai ter mais patrimônio acumulado do que você. Então lembre-se de ter bom senso na hora de fazer esse tipo de estratégia, tá? No caso aqui, eu separaria, por exemplo, 10% em empresas arriscadas e 90% em empresas do setor perene, para me pagar dividendos, para crescer meu patrimônio devagarzinho, mas vai crescer com toda certeza. Então ficaria aí R$250 nesse padrão de alocação, né? Lógico que você pode ter mais de 1 milhão. Lembrando que essa quantia aqui de investimento de R$250 para empresas arriscadas, R$2.250
para empresas menos arriscadas, setor perene, é nesse setor aqui, nesse modelo de alocação de 10 mil reais. É lógico que o cara pode ter R$1 milhão, né? 10 milhões de reais. E aí o patrimônio dele que vai ficar em empresas arriscadas é bem maior. Tudo depende de como está seu desenvolvimento agora, tá? Tudo depende do seu perfil de investidor, tudo depende do seu momento atual. Não tem como eu te dar uma receita de bolo para você seguir e dar certo com todo mundo, tá? Você precisa avaliar bem o seu caso para você ver como que você quer desenvolver sua carteira, beleza? Espero que tenha sido claro esse vídeo, espero que tenha pelo menos te dado uma ideia de como conseguir racionalizar essas empresas aí de crescimento para tentar multiplicar mais seu patrimônio. Se eu tiver te ajudado, eu espero que você deixe o like aí, se inscreve no canal, porque toda segunda e sexta, sem falha, eu trago informação de qualidade aqui para você se desenvolver como investidor e aumentar sua rentabilidade, beleza? Então, compartilhe esse vídeo para as pessoas que querem investir em empresas de mais alto risco, empresas de crescimento para multiplicar mais seu capital. Lembrando que tem muitas pessoas que conseguem multiplicação de capital com estratégias simples, inclusive investindo em fundos imobiliários, que são os ativos mais seguros da Bolsa de Valor. Olha só o exemplo desse aluno meu aí, que eu vou deixar essa imagem, ele conseguiu mais de R$7 mil de valorização em apenas um mês. E fique esperto que em breve vai sair aí o nosso curso. E fique esperto que em breve vai sair um método 2 em 1 para você multiplicar o seu capital. E eu vou deixar aqui um Instagram para você seguir e acompanhar esse lançamento que vai acontecer o mais em breve possível, beleza? Então, até mais investidores, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.